A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, momento com Deus. Irei deixar para a vossa meditação Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Iremos meditar nesta noite no nosso devocional em Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do teu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto. Quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem, então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Em Lamentações 3, é a oração, Lamentações 3, capítulo 3, versículo 1. O profeta Jeremias, ele faz uma oração, ele faz um clamor a Deus,
E esse clamor foi um clamor de aflição, um momento de aflição, o momento em que todos haviam sido levados para o cativeiro. Os poucos que haviam ficado em meio à desolação, destruição. E o profeta, ele faz essa oração a Deus. É um clamor, uma súplica, num momento de angústia. Ele estava se sentindo angustiado e era como se ele clamasse e Deus não estivesse ouvindo o seu clamor, o seu lamento, naquele momento de grande aflição. Ele diz que se colocou na presença de Deus, estava clamando a ele, e ele diz nesse clamor que parecia que o seu clamor, a sua oração não estava sendo ouvida. Mas ele tinha a esperança depositada no Senhor, porque ele, sabendo que Deus é um Deus misericordioso, por isso ele disse ao Senhor que estava esperando nele. Esperando no Senhor, ele tinha a esperança de que o Senhor usaria de bondade, por ser infinita a sua misericórdia, ele teria misericórdia do seu povo. Mesmo aquele povo que havia pecado, transgredido as leis do Senhor, mas o profeta Jeremias, nessa oração que foi, na verdade, mais um lamento por causa daquela desolação que havia acontecido. E ele estava na presença do Senhor, clamando. Na presença do Senhor, ele se colocou, ainda confiando em Deus, que Deus, por sua misericórdia, ele perdoaria aqueles que haviam pecado. E por isso ele estava ali clamando, crendo que Deus, ele restauraria, ele faria com que o seu povo pudesse retornar. Ele tinha a esperança, sua esperança estava depositada no Senhor. Ele estava clamando a Deus, estava angustiado, mas ele estava em oração. Ele estava clamando a Deus porque ele tinha certeza que Deus, ele usaria de misericórdia, que Deus teria compaixão e ele restauraria, ele teria compaixão. Ele tinha a esperança de que fosse restaurado, ainda restaurada Jerusalém. O profeta Jeremias, ele fez um clamor pedindo a Deus misericórdia, e nesse clamor ele tinha a esperança de que Deus permitiria que o seu povo voltasse. E essa oração do profeta, ele estava clamando porque ele sabia da fidelidade de Deus, que Deus é um Deus fiel. E ele sabia também da misericórdia e da bondade de Deus, que Deus é misericordioso, que sua misericórdia não tem fim, e grande é também a sua bondade. Por isso ele estava clamando, crendo que o Senhor
ele cumpriria o que havia prometido. Mas ele estava aflito, ele falou, eu sou um homem aflito que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele tinha visto, contemplado o que o Senhor havia feito, a ira de Deus sobre o povo de Jerusalém, de Judá. Ira porque eles haviam pecado. Entenda bem, a ira de Deus caiu sobre eles por causa do pecado. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. E o profeta Jeremias, ele fala com Deus, ele diz sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Mas ele clama ao Senhor e ele fala acerca da misericórdia do Senhor nessa oração. Ele diz, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição. Ele diz, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. Todavia me lembro também do que pode me dar esperança. Ele estava aflito porque a ira de Deus havia caído sobre Judá, sobre Jerusalém. Eles haviam sido transportados, levados cativos. Ele lamentava por isso. Mas ele disse ao Senhor, quando ele clamou a Deus, que ele se lembrava, sim, da ira do Senhor, do que havia acontecido, mas ele fala também que ele se lembrava, estava se lembrando e ainda com a sua esperança no Senhor, se lembrando de que Deus é misericordioso e bondoso. Ele estava com esperança, clamando a Deus, ele tinha a esperança de que Deus iria cumprir o que havia prometido, restaurar o seu povo, fazê-los voltar. Ele tinha essa esperança. E ele fala com o Senhor, todavia também lembro-me de tudo o que pode me dar esperança. O que dava esperança ao profeta? O que dava a ele a esperança de que Jerusalém seria restaurado, o seu povo seria restaurado? Era a promessa de Deus, de que se eles se voltassem para Deus, ele os faria voltar. Ele tinha esperança no Senhor. E por isso ele diz, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E ele diz ainda, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Ele estava colocando a sua esperança em Deus, estava esperando em Deus de que Deus cumpriria com o que havia prometido. Ele diz, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. E diz ainda, para com aqueles que o buscam. O Senhor é com aqueles que nele depositam a esperança
Ele é com aqueles que o buscam, porque ele envia a resposta ao que os buscam. Ele também diz, é bom esperar, tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar o agir de Deus, ser paciente, esperar Deus agir, Ele trabalhar, ter a tranquilidade de esperar Deus agir no momento certo. O profeta, ele estava assim angustiado, amargurado diante do que havia acontecido, mas ele tinha esperança em Deus, a sua esperança estava no Senhor, a sua confiança estava no Senhor, ele estava esperando pela salvação do Senhor. Salvação aqui significa livramento que o Senhor daria ao seu povo. Ele diz, é bom que o homem suporte o jugo, que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. E diz ainda o profeta, ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ele estava dizendo no sentido, se humilhe na presença de Deus, clame a Ele, se humilhe, se volte para Deus. E diz ainda, quando ele diz, põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Porque ele sabia que se aquele povo se humilhasse diante de Deus, colocando o rosto no pó, deixando o pecado, deixando o caminho mau, ele sabia que haveria esperança para eles, esperança no Senhor. Em Deus havia esperança. Se eles se arrependessem, se humilhassem, se voltassem para Deus, colocar o rosto no pó aqui é sentido de se humilhar, está dizendo acerca de humilhação. O profeta ele estava falando sobre se humilhar na presença de Deus, arrepender-se do pecado, se humilhar na presença dele, para que houvesse esperança, salvação da parte de Deus. Ele diz assim, porque o Senhor não o desprezou para sempre. O Senhor não iria deixar o seu povo ali para sempre humilhado, para sempre no cativeiro. Se eles se voltassem para Ele, eles ainda teriam uma oportunidade dada por Deus. Ainda haveria esperança se colocasse o rosto no pó, se voltassem para Deus, ainda haveria esperança. Eles não ficariam ali para sempre. Eles estavam sendo punidos por causa de seus erros. A ira de Deus havia caído sobre eles, mas o próprio Deus havia dito que ele lhes daria uma oportunidade, uma chance, se eles se voltassem para ele. E o profeta diz, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor, infalível. Apesar de estarem sofrendo, estarem ali cativos, oprimidos, estarem naquela situação, Deus ter permitido que eles fossem levados cativos, fossem arrancados de Jerusalém, do lar, da pátria, do lugar, do meio do povo a qual eles pertenciam, foram levados do lugar onde eles habitavam antes em paz. Deus permitiu isso, mas entenda bem, porque eles pecaram, as consequências vieram.
E o profeta, ele diz, embora ele traga tristeza, ele permitiu a tristeza, a punição, a ira do Senhor caiu sobre eles, mas ele diz, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Ele mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Entenda bem, não é do agrado, não é da vontade de Deus que os homens vivam, o ser humano vive em aflição. Não era do agrado de Deus que o povo de Jerusalém estivesse em aflição, ali cativos, oprimidos pelos inimigos. Não era do agrado de Deus. A situação na qual eles se encontravam. Não era do agrado de Deus eles serem afligidos, estarem tristes. Não era do agrado de Deus isso para eles, e não é do agrado de Deus isso para a sua vida, a aflição, a tristeza. Não é do agrado do Senhor. Ele não quer isso para os filhos dos homens, ele não quer isso para o ser humano. E o profeta Jeremias, falando com Deus, ele fala, porque ele fala de forma bem clara, não é do seu agrado. Ele falando com Deus em oração, Senhor, não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. E ele diz no próximo versículo 34, ele diz, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra. E diz ainda, no versículo 35, negar a alguém os seus direitos. Isso não é do agrado de Deus, afligir, causar tristeza, mas a ira de Deus havia caído sobre eles porque pecaram. E o profeta Jeremias, ele falando com Deus, ele fala que não é do agrado do Senhor, não era do agrado de Deus que o seu povo estivesse sofrendo, estivesse em sofrimento da forma que estavam. E ele ainda fala, ele diz ainda, impede alguém o acesso à justiça. O Senhor, ele não causa isso. E diz ainda, quem poderá falar e fazer acontecer. E o Senhor, quem poderá falar e fazer acontecer? Já no último versículo dessa mensagem, o versículo 35, o profeta falando acerca de que não era da vontade de Deus que estivessem naquela situação. Mas ele fala também que ele confia e tem a esperança. Sua esperança está no Senhor, na misericórdia do Senhor, que Deus usará de misericórdia para com o seu povo. Ele fala com o Senhor dizendo,
Ele diz assim a palavra do Senhor. Já no último versículo que irei deixar para a vossa meditação de Jeremias, é a lamentação de Jeremias, é Lamentações capítulo 3. Quando o profeta, ele orando, ele clamando a Deus, ele fala com o Senhor acerca de tudo que o seu povo estava passando. Mas ele fala também na presença de Deus que não era essa a vontade de Deus, causar tristeza e aflição aos filhos dos homens. Não era essa a vontade de Deus, mas eles estavam naquela situação porque eles fizeram a sua escolha, preferindo o pecado. E a palavra de Deus que deixo para vocês para finalizar é quando o profeta Jeremias ele fala que ele tem ainda esperança no Senhor, porque a misericórdia do Senhor ela se renova a cada manhã. E ele fala ainda, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ele tinha ainda esperança por saber que Deus é um Deus misericordioso. E nós vamos agora clamar a esse Deus que tem todo o poder e que a sua misericórdia é infinita. Senhor meu Deus e meu Pai, peço no nome de Jesus, estenda tuas mãos de poder. Tenha misericórdia, ó Deus, usa de misericórdia, de compaixão para com o teu povo que agora clama, que agora pede. Meu Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Meu Deus, quantos agora estão clamando, estão buscando, suplicando pela tua misericórdia e compaixão. Estão agora pedindo a resposta da oração, do clamor que estão fazendo. Meu Deus, usa de compaixão e misericórdia. Nos ensina-nos, ó Deus, a fazermos a tua vontade, a nos achegarmos a ti, a andarmos em obediência. Meu Deus, a termos uma íntima e verdadeira comunhão contigo. No nome de Jesus, ó Deus, ensina-nos a agradarmos ao Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, para que não sejamos afligidos, ó Pai, para que as nossas atitudes não sejam como as atitudes daqueles que foram levados cativos e sofreram. Ó Deus Santo, e que aqueles que se afastaram, que estão preferindo o pecado, preferindo um caminho contrário à tua vontade, que eles despertem, meu Deus, que eles se voltem para ti enquanto há tempo, ainda há esperança para o que deixou os caminhos do Senhor, a tua presença que se encontra longe de ti, ainda há esperança de voltar para o Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, desperta os que se afastaram, resgata-os trazendo de volta para a tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais um devocional diário, Momento com Deus. Convido vocês também para a live da meia-noite. É a live da campanha 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Peço para você, você que ama a obra de Deus, peço para você se tornar um contribuinte mensal, um mantenedor mensal dessa obra. Deposite ou envie por QR Code a sua contribuição, a sua oferta, ou por Pix. Está aí na descrição
o número da agência, o número da conta, se você preferir enviar a sua contribuição por depósito. Se preferir por QR Code, está aí também o QR Code, e o Pix é 12 981 63 3007. 12 981 63 3007. Que Deus vos abençoe. Espero vocês à meia-noite. A palavra de Deus diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. No nome do Senhor Jesus, vamos buscar a Deus pela madrugada. Tire alguns minutos, mas busque a Deus. Convido você, convido a sua família para juntos, à meia-noite, buscarmos a face do Senhor através da oração. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Zé, olha como tá ficando.